da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. E a gente inicia mostrando para você a capa, as novidades, as notícias da Folha de São Paulo. E a manchete, o assunto é novamente Donald Trump e as suas ações que estão repercutindo no mundo inteiro. Manchete da Folha: Trump cita compra de aço chinês para justificar taxa, a indústria brasileira reage. O presidente do ZEWA, Donald Trump, citou a compra de aço da China pelo Brasil entre as justificativas dele para a imposição da taxa de 25% sobre importações americanas de aço e de alumínio. O Instituto Aço Brasil, que reúne siderúrgicas brasileiras, reagiu. Abre aspas para citar uma afirmação do presidente dos Estados Unidos. Ele disse: as importações brasileiras de países com níveis significativos de sobrecapacidade, que é excesso de capacidade, especificamente da China, cresceram tremendamente nos últimos anos, afirmou Trump na ordem executiva que estabeleceu a tarifa de 25%. O argumento é que os países compram o aço da China, maior exportadora do mundo, e enviam suas produções feitas com esse aço para vender nos Estados Unidos. O que é que disse o Instituto Aço Brasil sobre essa questão? Abre aspas. E não existe qualquer possibilidade de ocorrer no Brasil circunvenção aos Estados Unidos de terceiros países, disse o Instituto Aço Brasil. O Instituto afirmou ainda que o Brasil é alvo de importações de países que, abre aspas, praticam concorrência predatória, especialmente a China, fecha aspas. O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que a taxação não é uma decisão contra o Brasil, mas uma decisão genérica. No caderno, ainda sobre essa questão tarifária e econômica, a Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que a inflação diminuiu agora no mês de janeiro passado. Inflação desacelera para 0,16% em janeiro por conta do desconto na conta de luz. A previsão do mercado era 0,52%, ficou em 0,16%. Diz assim o texto da chamada: o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A inflação oficial do país desacelerou em janeiro com alta de 0,16%, segundo o IBGE. Quem mede o IPCA é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em dezembro de 2024, o indicador havia subido 0,52%. Isso era uma indicação, o indicador. O que contribuiu para a desaceleração foi a queda de 14,21% no preço da energia elétrica das residências.
Bônus do lucro de Itaipu nas contas de luz reduziu o valor ao consumidor. Sobre essa questão dos Estados Unidos, o Bernardo Guimarães escreve: a tarifa do ISEA é um tiro no pé lá para os Estados Unidos. A evidência mostra que, mesmo focando o emprego e produção da indústria, as tarifas sobre o aço tiveram efeitos negativos quando foram adotadas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush. Novas ações trabalhistas aqui no Brasil são recorde no pós-reforma. A Justiça do Trabalho recebeu, em 2024, 2.117.000 novos processos em primeira instância, uma alta de 14,1% em relação a 2023 e número recorde desde a reforma trabalhista que foi feita em 2017. Foi aprovada ainda no governo de Michel Temer, do MDB. No Caderno Ilustrada, a matéria de destaque de hoje é para uma mostra resgatando o nosso período, o período colonial do Brasil. A Bahia, o estado da Bahia, a Bahia dos Piratas e Mapas Coloniais. Livro inédito resgata desenhos e paisagens dos séculos 17 ao século XIX, incluindo marcas da invasão holandesa no Brasil. A foto de destaque da Folha de São Paulo é para exercícios feitos coletivamente. Grupo reunido para correr na Avenida Paulista. Fazer atividade física em conjunto é mais motivador, dizem especialistas. E aqui o pessoal se preparando para a sua corrida. Essa matéria está no caderno Equilíbrio. Benefícios de treinar em grupo. Prática de esportes em conjunto ajuda a criar o hábito de fazer exercícios. Como diz, é mais motivador. Outra matéria de destaque no caderno Equilíbrio é dizendo que reduzir o uso de álcool, bebida alcoólica, sem cortar de uma vez a bebida, cresce em adeptos de beber bebidas alcoólicas. Na área de política, a chamada de capa da Folha é sobre as declarações do novo presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. E bolsonaristas usam posição de Mota por anistia aos terroristas do dia 8 de janeiro de 2023. Diz assim: bolsonaristas têm usado a fala do deputado federal Hugo Mota, ele que é do Republicanos da Paraíba, de Patos, na Paraíba, que disse: não terá havido tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Os bolsonaristas têm usado essa fala para buscar apoio ao projeto de lei que perdoa os condenados pelos ataques e pela depredação que eles fizeram nas sedes dos 3 poderes da República em Brasília. Para petistas, acenos do presidente da Câmara, ora ao governo e ora à oposição, serão
constantes. Ida de prefeitos a Brasília põe pressão por aval às emendas, à liberação das emendas parlamentares. A chegada de prefeitos a Brasília para evento do governo Lula, que vai até amanhã, quinta-feira, começou ontem, são 3 dias, ontem, hoje e amanhã, deve elevar a pressão para que o Congresso e o governo federal busquem uma solução para o impasse das emendas parlamentares, dizem deputados e senadores ouvidos pela Folha de São Paulo. O Palácio do Planalto, busca se aproximar dos gestores municipais, principalmente desses que estão em primeiro mandato, que se elegeram em outubro do ano passado, tomaram posse agora no dia 1º de janeiro e estão iniciando a primeira gestão, estão estreando na gestão pública. Com relação à capital, São Paulo, uma matéria da Folha, e também essa matéria está no jornal o Globo, nós vamos ver, é dizendo que o transporte individual supera o uso do transporte coletivo na Grande São Paulo. E a pesquisa foi feita pelo metrô de São Paulo. Em 2023, 51,2% das viagens diárias foram feitas em táxis, carros por aplicativo, veículos particulares e motos, ante 48% em ônibus, transporte coletivo, ônibus, trem ou metrô. Isso em 2023. Em 2017, os índices eram 45,9% para viagens em transporte individual e 54,1% em transporte coletivo. Os hábitos pós-pandemia de Covid-19 e a expansão de serviços de aplicativos, tipo Uber, tipo 99 e outras empresas que usam esses carros de aluguel, explicam essa mudança no comportamento das pessoas. Na área internacional, a chamada de capa é para o Oriente Médio. Guerra vai voltar se o Hamas não soltar os reféns até sábado, até o meio-dia de sábado, afirma Israel. O governo de Israel afirmou que retomará a guerra contra o Hamas lá na faixa de Gaza, se o Hamas não libertar os reféns até sábado. Recebido por Donald Trump, o rei da Jordânia, Abdullah II, disse que pode receber crianças palestinas, mas rechaçou o deslocamento de toda a população que hoje mora na faixa de Gaza. Coisa de 2.300.000 pessoas. Primeira morte de dengue na capital paulista este ano, de 2025. É uma menina de 11 anos de idade. Isso na capital, a primeira morte. No estado como um todo, já são 71 óbitos por dengue lá em São Paulo. Na área também de saúde, mas agora notícia boa, notícia positiva, é dizendo que a Santa Casa de São Jorge chega a 500 transplantes de fígado com sobrevida de 91%. Nesses transplantes, apenas
9% não tiveram sobrevida. Você, telespectador, internauta, sabe para onde caminha o mercado de trabalho diante dessa tecnologia, diante dessa proposta de reduzir a semana trabalhada? Se você não souber, hoje ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, nós vamos ter mais uma edição do programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. E ele faz um convite para você. Ouça. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje o tema é para onde caminha o mercado de trabalho. E conosco para essa discussão se encontra presente o professor José Meneu Neto, economista, mestre em economia e doutor em sociologia, professor da Universidade Estadual do Ceará e membro da diretoria de estudos sociais do IPES. Aguardo todos. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. E no alto da capa do Estadão, a matéria e a foto de destaque é para essa pesquisa feita pelo Metrô de São Paulo, que chama a atenção. Está na capa da Folha, na capa do Estadão e na capa do jornal Globo. E a foto, olha aqui, pessoas andando de patinete, andando aqui de bicicleta e transportes individuais. Aqui a gente não vê, só tem essa Topic, mas carros particulares. Ônibus e metrô, diz a legenda da foto. Ônibus e metrô perdem espaço enquanto cresce o transporte individual, feito, por exemplo, em bicicletas e carros próprios ou esses transportes de aplicativo, empresas por aplicativo. Diz assim a chamada desta matéria: origem e destino. Transporte individual em São Paulo supera o transporte coletivo pela primeira vez em 20 anos. A modalidade de transporte individual engloba carro, moto, táxi e veículo por aplicativo, metrô, trem e ônibus. Levantamento do Metrô de São Paulo ouviu 79 mil pessoas dos 39 municípios que compõem a Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. 51,2% dos entrevistados disseram que optam pelo transporte individual para ir para o trabalho e também do trabalho para casa. Sobre o assunto, mudança comportamental, mais mulheres com motos e mais ciclistas, sem tráfego menor, queda no número de viagens, surpreende até os pesquisadores. Manchete do jornal O Estado de São Paulo. STF vai reavaliar alcance da lei da anistia que perdoou crimes na ditadura militar. E essa lei é de 1979. Diz assim o texto sobre essa matéria, sobre essa revisão histórica. Ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, formaram maioria para que a Corte julgue se a lei da anistia, que foi promulgada em 79 e que perdoou crimes políticos cometidos durante a ditadura militar, e a ditadura militar foi de 31 de março de 64 a final do ano de 1985. Então, o STF fez maioria para
para saber se essa lei da anistia, se ela se aplica aos casos de desaparecidos políticos. Em julgamento virtual, a Corte formou maioria para, na prática, reavaliar o alcance da lei que entrou em vigor ainda durante o regime autoritário. A proposta para que o STF se pronuncie sobre o tema partiu do ministro da Corte, o ministro Flávio Dino. Ele argumentou que, nos casos de ocultação de cadáver, como no caso do jornalista Herzog, como no caso do deputado federal Rubens Paiva, que até hoje o corpo não apareceu, o crime se prolonga no tempo e, por isso, em sua avaliação, na avaliação de Flávio Dino, não poderia receber perdão, não poderia ser anistiado. O entendimento dos ministros é de que há necessidade de decisão de abrangência nacional sobre esse assunto. Uma matéria correlata. José Múcio, ministro da Defesa do Brasil, defende a soltura de inocentes no dia 8 de janeiro de 2023. Ministro da Defesa crê que libertação ou adoção de penas mais brandas para quem teve participação menor nos atos terroristas do dia 8 de janeiro ajudaria a pacificar o país. O assunto que é manchete da Folha de São Paulo mereceu aqui no Estadão uma chamadinha. Cautela. Governo indica desejo de negociar com os Estados Unidos exceção para a tarifa de 25% sobre o aço. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, diz que o Brasil não entrará nessa guerra comercial, quer negociar. Falando ainda sobre Estados Unidos, na Casa Branca, Donald Trump pressiona o rei da Jordânia a aceitar os palestinos que vivem na faixa de Gaza, 2.300.000 pessoas. O republicano, o presidente Donald Trump, ameaça tirar da Jordânia uma ajudazinha anual de 1,5 bilhão de dólares, caso a Jordânia não acate esse plano dos Estados Unidos. Também o Donald Trump está pedindo que o Egito receba também parte desse pessoal que mora hoje lá na faixa de Gaza, os palestinos. E caso o Egito não aceite esse plano, os Estados Unidos vai deixar de mandar essa ajuda de 1,4 bilhão de dólares. Ainda chamada de capa do Estadão, desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Na caderno C2, de Cultura e Entretenimento, a matéria principal é sobre um filme do francês Costa Gavras, que nesse filme ele projeta a própria morte. Prestes a completar 92 anos, o aniversário dele vai ser amanhã, o Costa Gavras completa 92 anos amanhã, o cineasta lança na França o filme Uma Bela Vida, que é um debate entre um médico e um poeta sobre a vida, uma reflexão sobre a vida e sobre a morte. Mão de obra terceirizada. Investigação da Polícia Federal mira empresa
que presta serviços à própria PF e também presta serviço à CGU, a Controladoria Geral da União. A empresa R7 Facilities, que mantém contratos com o governo, virou alvo de investigação após reportagens do jornal Estadão. E a última chamada aqui da capa do Estadão é sobre o custo de vida. Bônus de Itaipu na conta de luz da hidrelétrica de Itaipu. Na conta de luz, derruba a inflação de janeiro para 0,16%. Alimentos, transportes e serviços mantêm a inflação em alta, mas o saldo positivo da conta de comercialização da energia foi repassado e, por conta dessa baixa no preço da energia, a inflação subiu 0,16%. O mercado estava projetando a inflação 0,52%. Na capa do jornal O Globo, no alto da página, a chamada é para O Amor Está na Tela. Com nova leva de filmes nacionais, comédias românticas retomam a força. E o exemplo que esta matéria dá é do MC Cabelinho, é esse daqui, muito famoso aí nas redes sociais, e a atriz Malia, casal de namorados no filme Confia, Sonho de Cria. A falta de destaque do Globo é para esse assunto que chama a atenção da Folha de São Paulo, do Estadão e também do jornal Globo, para a diminuição do uso do transporte coletivo em São Paulo, que o trânsito lá já é caótico, pois lá o uso do transporte individual através de patinete, bicicleta, carro particular, carro de aluguel por aplicativo, táxi, aumentou nos últimos anos. Diz assim a legenda, olha aqui o trânsito em São Paulo como é. Realmente, dos transportes que estão nesta foto, apenas um aqui é coletivo, está aqui um ônibus. Os demais, moto, carro particular, um caminhão. E diz assim, transporte coletivo, opção da minoria na Grande São Paulo. Na contramão da mobilidade urbana mais racional, os deslocamentos na região metropolitana de São Paulo, feitos em transporte individual, como motos e carros por app, carros por aplicativo, superaram os meios coletivos, como trens e ônibus e metrô. Tempo e conforto são os fatores que fazem as pessoas entrevistadas pela pesquisa do metrô a optarem pelo transporte individual. Custo de vida, inflação, desacelera em janeiro, mas projeção para janeiro é de retomada. Freada pela queda das tarifas de energia, a inflação foi de 0,52% em dezembro para 0,16% em janeiro. Os alimentos tiveram alta pelo quinto mês, subiu 0,96%. Mensalidade escolar e os efeitos do reajuste do óleo diesel devem elevar o IPCA em fevereiro, estimam os especialistas do mercado financeiro nacional. A manchete do jornal Globo é o mesmo assunto da manchete da Folha de São Paulo. Cautela com Donald Trump. Brasil evita guerra comercial
e tentará negociar a tarifa de 25% sobre o aço. O governo Lula adotou uma posição de cautela um dia após Donald Trump decretar uma tarifa de 25% sobre a importação de aço e de alumínio, o que deve impactar as exportações brasileiras. Embora o próprio Lula tivesse prometido agir com reciprocidade, caso o tarifaço prometido por Trump fosse para valer, o tom ontem foi outro. O ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, declarou que o país não entrará numa guerra comercial. E o titular da Fazenda foi na mesma linha. Fernando Haddad fez críticas amenas à medida trumpista, dizendo que ela reflete uma tentativa de desglobalização e é contraproducente para a economia mundial, mas botou panos quentes ao dizer que a taxação não é contra o Brasil. O ministro Haddad diz aguardar se haverá espaço para negociar alguma exceção a produtos brasileiros e lembrou que o próprio Trump já recuou de taxações. Já os países da União Europeia e o Canadá devem retaliar os Estados Unidos. Uma matéria correlata é dizendo que Trump barra agência de notícias na Casa Branca por não adotar o nome Golfo da América, em vez de Golfo do México, que o Trump quer que chame agora, não chame mais Golfo do México, é Golfo da América. É uma imposição dele. E o Google já atendeu a imposição dele, já mudou. Se você colocar lá Golfo do México, vai aparecer Golfo da América. Já aceitou essa imposição. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, ameaça retomar ataques lá em Gaza se o grupo terrorista Hamas não libertar reféns até sábado. Soltura de israelenses foi suspensa pelo Hamas sob a alegação de que Israel rompeu termos do acordo de cessar-fogo. Num cenário de trégua sob risco, Donald Trump voltou a defender a remoção de palestinos da faixa de Gaza, ao receber ontem o rei da Jordânia, que recusou o plano americano para o enclave. E Donald Trump está querendo que os dois países, Jordânia e Israel, recebam os 2.300.000 palestinos que moram na faixa de Gaza. Esse povo vai ter que ter casa, vai ter onde morar, vai ter que ter comida, vai ter que ter emprego para trabalhar, vai ter que ter escola para os filhos. É por isso que eles estão resistindo, o rei da Jordânia e também lá de Israel. Aqui no Brasil, a reforma ministerial e troca no comando interno acirram disputas no Partido dos Trabalhadores. Alas do partido disputam espaço no governo em meio à sucessão interna. De saída da presidência do PT, a deputada federal Gleice Hoffmann pode ganhar ministério no Planalto e a eleição para a mudança da direção nacional do PT está marcada para o meio do ano, mês de julho, é a data. Brasil cai à sua pior posição em ranking de percepção de corrupção. O país ficou em 107º lugar. 107º lugar. O Brasil ficou em 107º lugar em índice criado pela ONG Transparência Internacional, que cita avanço do crime organizado nas instituições.
E o crime organizado é essas organizações que sobrevivem vendendo droga, vendendo arma e outros produtos ilícitos. Na área internacional ainda, Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, cita condições para o pós-guerra e possível acordo com a rival Rússia. Pressionado pelo presidente dos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, acena com contratos lucrativos para empresas dos Estados Unidos ajudarem na reconstrução do país e fala em troca de territórios invadidos com a Rússia. E por falar na Ucrânia, o segundo caderno de hoje do Jornal Globo traz uma matéria sobre a Sinfônica de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Diz assim: exilada, a Orquestra Sinfônica de Kiev anseia pelo retorno para voltar a se exibir, a trabalhar. Na Alemanha, desde 2022, 73 músicos da Orquestra Sinfônica de Kiev torcem pelo fim da guerra na Ucrânia, fazendo concertos. Abre aspas. O mundo está cansado e nós também, diz a violinista Tetiana Martinuski. Aqui no Brasil, furto de celular, mais precisamente lá no Rio de Janeiro. Furto de celular vira rotina até em eventos fechados de pré-carnaval. Ensaios e blocos vêm atraindo quadrilhas, algumas de fora do estado do Rio de Janeiro e até de outros países, especializadas em furtar celular. No show de Anitta, lá no Clube Marina da Glória, ao menos 40 aparelhos foram levados. Veja como se precaver. E roubam um celular, porque hoje um celular hoje custa 10 mil, 13 mil reais, 5 mil reais. Então é uma presa fácil dos ladrões. Número de crianças de 6 a 8 anos que usam internet e têm celular dobra em uma década. Dados confirmam como é cada vez mais precoce o ingresso infantil no mundo digital. Especialistas veem riscos no excesso de exposição à tela tão cedo. Esse mesmo problema foi quando surgiu a televisão. Colocava os meninos em frente à televisão para ficar quietinho. E aí dizia a mesma coisa, esse menino em frente à televisão, o que será deles? Hoje não é mais a televisão, agora é a tela de celular. Uma matéria interessante é capa aqui, exclusiva do jornal O Globo. São as comidas fake. E aqui dá um exemplo. É o café fake. Café fake na prateleira. Cafake na prateleira. E aqui tem duas marcas que a gente pensa que é café, tem cheiro de café, gosto de café, cor do café, mas não é café. A Melita tem um produto e aqui a Melissa também tem. Bebidas com sabor de café e que imitam marcas famosas chegam às gôndolas dos supermercados para surfar o momento de superinflação do produto. Entidade do setor alerta para o truque, para esse fake news aí. Também não é chamada de capa, mas está acontecendo muito
com queijo mussarela. Estão vendendo processado, dizendo que é queijo mussarela, mas não é. É uma imitação. E passando por isso. É por isso que o consumidor deve ficar atento. Isso aqui não é uma bebida com aroma de café. É com uma essência de café, mas não é café. Hoje, o Jornal Globo traz uma entrevista exclusiva com Vivian Lee. Ela que é diretora da empresa farmacêutica Takeda, que realça a importância da aplicação da dose de reforço do imunizante contra a dengue e sua baixa adesão no Brasil, e fala dos avanços em tratamento pioneiro voltado à doença celíaca que cria imunidade ao glúten. E nessa entrevista, a Vivian Lee, que é diretora dessa empresa farmacêutica, ela diz: a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue está em baixo no Brasil. Olha o exemplo de São Paulo. Já uma morte, hoje é 12 de fevereiro, já morreu uma pessoa, uma menina de 11 anos ontem, com dengue, e no estado todo já são 71 mortes, também por causa da dengue. Na área de esportes, a chamada de capa no futebol é dizendo que o jogador Vini Júnior se destaca em virada nos acréscimos. Atacante rebateu provocação da torcida, participando de 2 gols na virada do Real Madrid sobre o City, por 3-2 no campeonato dos Champions. Hoje ao meio-dia, nós vamos ter aqui na TV da Transparência mais uma edição do programa Gestão Pública. E hoje é um tema interessante: para onde caminha o mercado de trabalho diante dessas mudanças? Qual é a profissão que vai continuar? Qual é a profissão que vai acabar? Qual é a profissão que está mais em desenvolvimento, são mais atrativo? Esse é o tema. E quem faz o convite para esse debate é o professor Clésio Arruda. Veja. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje o tema é para onde caminha o mercado de trabalho. E conosco para essa discussão se encontra presente o professor José Meneu Neto, economista, mestre em economia e doutor em sociologia, professor da Universidade Estadual do Ceará e membro da diretoria de estudos sociais do IPES. Aguardo todos ao meio-dia. Em Brasília, Distrito Federal, a capa do jornal Correio Brasiliense, como o Correio sempre gosta de colocar no alto da capa, os casos de violência lá no Distrito Federal. E o registro de hoje, desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, é dizendo que ontem um policial militar é morto por ladrão do Novo Cangaço. O cabo Paulo Vitor Coelho, de 32 anos, esse aqui da foto, morreu ao tentar cumprir o mandado de prisão de Fábio Bernardo dos Santos, de 37 anos, suspeito de integrar uma quadrilha que assalta caixas eletrônicos e carros fortes. O criminoso usou um fuzil para resistir à prisão, mas foi baleado por um atirador de precisão, chamado também de sniper, e morreu. Outra matéria, na área policial, Distrito Federal registra 44 mil golpes em 11 meses. Alerta a polícia. E esses golpes são todos online, via celular, via WhatsApp, e as pessoas caem nesses golpes, mandando dinheiro
em troca de vantagens. A pessoa só cai porque o ladrão inventa uma vantagem. Você vai ganhar 5 mil, mas para você ganhar 5 mil, deposite 500. Aí a pessoa, ora, mas para ganhar 5 mil tem que gastar só 500, aí vai na onda e perde os 500 reais. Golpe. Mas isso aí cai por causa da ambição da pessoa. A pessoa ambiciosa quer ganhar os 5 mil e cai na onda e perde. Mas a manchete do Correio Brasiliense é dizendo que o Brasil adota cautela na guerra comercial de Donald Trump. O governo brasileiro tem evitado o confronto direto com as medidas protecionistas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Um dos poucos integrantes da esplanada a comentar o tema, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, observou que o aumento de 25% nas tarifas de importação do aço e do alumínio tem efeito global e não apenas no Brasil. Disse o Fernando Haddad, abre aspas, medidas unilaterais desse tipo são contraprodutivas para a melhoria da economia global. A economia global perde com isso, com essa retração, com essa desglobalização. Fecha aspas, comentou Haddad. Para a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o choque tarifário de Trump traz enorme preocupação e prejudica tanto a indústria brasileira quanto a indústria norte-americana. Os países da União Europeia e o Canadá criticaram fortemente a ofensiva comercial liderada pela Casa Branca e anunciaram uma reação proporcional. Abre aspas para citar uma frase de Ursula von der Leyen, ela que é presidente da Comissão Europeia. Ela disse, tarifas injustificadas sobre a União Europeia não ficarão sem resposta. O Ricardo Capelli, ele que é o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ele deu uma entrevista ao CB.Poder, que é um podcast do Correio Brasiliense, e ele disse nessa entrevista que o governo deve evitar reação precipitada contra Donald Trump. Ter cautela. Essa foto em destaque do Correio, isso aqui é a abertura lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Aqui é uma reunião com prefeitos e prefeitas do Brasil inteiro. É uma reunião promovida pelo governo federal, aqui no centro, o presidente Lula, aqui ao lado o vice-presidente Geraldo Alckmin, do outro lado o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, do outro lado o deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara, ministros. É a abertura desse encontro que está acontecendo hoje e termina amanhã. Começou ontem, hoje e amanhã, lá em Brasília. Por isso que o Correio dá esse destaque nessa foto. Alimento continua a pressionar a inflação. Em janeiro, o índice oficial da inflação registrou o menor valor desde o Plano Real. Plano Real na época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do FHC. O motivo do recuo da inflação foi o desconto na conta de luz, mas os alimentos e o transporte seguem entre os itens com os preços em alta. A política do trânsito estressante. Em evento promovido
no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, o presidente da República prometeu atender às reivindicações dos prefeitos, do lado de fora, em cima, do lado de dentro, a abertura do encontro. Do lado de fora, olha aqui o engarrafamento no entorno do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E diz assim, continuando o texto da chamada, do lado de fora, os motoristas penaram por quase 6 horas no eixo monumental, que é uma via bem larga para quem chega à Praça dos Três Poderes. É chamado eixo monumental, praticamente interditado para a confraternização política. As alterações no trânsito continuam até amanhã, quando o encontro se encerra. Autoridades sugerem rotas alternativas para chegar ao local. E segundo o site Agência Brasil, estão participando desse evento cerca de 22 mil pessoas, entre prefeitos, secretários, assessores, mulher dos prefeitos, servidores, autoridades, 22 mil pessoas nesse evento. Outra chamada de capa do Correio. Pedofilia tem terreno fértil no Telegram. Levantamento da ONG Safernet indica um aumento de 78% no número de denúncias de pornografia infantil na plataforma Telegram. O relatório irá ao Ministério Público Federal. Oriente Médio. Hamas sob ultimato. Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ameaça com violentos combates caso os reféns não sejam libertados até o meio-dia de sábado. Carnaval premiado. O prêmio CB Folia, que celebra os blocos carnavalescos da capital do Brasil, chega à 8ª edição. O júri avaliará 7 categorias. Os vencedores serão anunciados na edição do dia 7 de março. Isso na sexta-feira, que quinta-feira, depois da Semana Santa, é dia 5, quinta-feira da Quaresma, né? É dia 6 e sexta-feira da Quaresma é dia 7 de março, quando sairão os premiados do Carnaval de Brasília. Na área de futebol, duelo entre amigos. Antigos adversários nos gramados europeus, o Neymar e Memphis voltam a medir forças no clássico entre Santos e Corinthians. Fora de campo, os dois atletas são amigos. Feira, dia 12 de fevereiro, dizendo o seguinte: Receita Federal. A apreensão de drogas deste ano já supera todo o ano de 2024, e isso no Ceará. Foram apreendidos 549 quilos de cocaína em 5 dias nos portos marítimos do Mucuripe e do Porto do Pecém, lá em São Gonçalo do Amarante. Em 2024, isso só este ano, 549 quilos. E nós estamos ainda hoje, dia 12 de fevereiro. No ano passado todinho, foram 102 quilos e 71 gramas. A mais recente apreensão foi realizada ontem, dia 11, e a carga tinha a Alemanha como destino. Enquanto tiver gente para comprar droga, não vai se acabar nunca. Pode apreender. Ano passado todinho foi 102 quilos, eles apreendem e jogam no forno para destruir. E só esse ano agora, nesses primeiros 45 dias, 549 quilos.
Não acaba nunca. Enquanto o número de consumidores crescer, não vai acabar nunca a apreensão de drogas. É enxugar gelo, como se diz na gíria policial. É os policiais apreendendo e as fábricas aumentando a produção das drogas ilícitas no Brasil e no mundo. Esta foto é para um banheiro público, aqui ó, feminino e masculino, na beira-mar de Fortaleza. E essa foto é para ilustrar uma reportagem feita hoje, publicada hoje no Jornal O Povo, que diz o seguinte: banheiros públicos. Vandalismo prejudica funcionamento de equipamentos públicos em Fortaleza. Na área de política, a chamada de capa do Jornal O Povo é dizendo que o governador Elmano de Freitas anunciou ontem o reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores da rede pública estadual. E esse índice e esse percentual de 6,27% é retroativo do 1º de janeiro. Os professores já ganham agora em fevereiro essa diferença no salário de janeiro. Outra matéria com foto, destaque aqui na página do Jornal O Povo, na capa, é para a editoria de cidades. Horários da Zona Azul são reduzidos em diversos pontos da capital. Zona Azul é como se chama aqui o estacionamento nas áreas públicas em Fortaleza. E a prefeitura cobra para você que é dono de automóvel ou usa o automóvel para estacionar. Aqui a placa, ó, Zona Azul, vagas ao longo da via, máximo 5 horas. Aí tem que pagar para estacionar em áreas públicas. E esse horário, com o novo prefeito Evandro Leitão, foram reduzidos. Na área de esportes, chamada Fortaleza, o time do Fortaleza decepciona, leva de virada do time Altos do Piauí. O jogo foi ontem à noite, já terminou bem tarde, e perde a primeira partida no campeonato nordestão. E o Fortaleza foi de virada, perdeu de virada. Começou ganhando de 1-0 e o Altos empatou e depois fez outro gol. Terminou em 2-1 a partida. Na área de economia, a manchete chamada de capa é dizendo que a Prefeitura de Fortaleza quer ampliar as parcerias público-privada. A capa do Valor Econômico de hoje, temos 3 chamadas no alto da página. Financiamento. A empresa E-Agro, que é uma plataforma digital do Banco do Bradesco para o setor do agronegócio, gira 2,4 bilhões de reais em 2024 e prepara novos produtos, diz a Nadege Saad, essa moça aqui da foto. Tecnologia. Percentual de crianças brasileiras com até 2 anos de idade, que acessam a internet, cresceu 9%, cresceu de 9% para 44% desde 2015 para cá. Agronegócios, de novo, a empresa Aurora registra sobras, lucro, né, de 880 milhões de reais no ano passado, com exportações e queda nos custos de produção. Quem diz isso na entrevista é o Canton, que é da empresa Aurora. A manchete de hoje do jornal: países da América Latina perdem espaço entre maiores saldos comerciais do Brasil.
Os países Argentina, Chile e México saem da lista de maiores superávites, dando lugar a nações lá do Oriente Médio. Governo do Brasil descarta guerra comercial com os Estados Unidos. A prioridade é negociação, é ter cautela e negociar. A União Europeia prepara tarifas contra produtos americanos, mas ainda busca acordo com Donald Trump. O Carrefour, essa cadeia de supermercados, ela que é francesa, propõe fechar capital na Bolsa de Valores do Brasil. Os países Jordânia e Egito rejeitam o plano de Donald Trump de receber 2.300.000 pessoas da faixa de Gaza, os palestinos que moram lá. E Donald Trump está dizendo que, se vocês não aceitam esse plano, eu vou tirar aquele 1,5 bilhão de dólares que nós mandamos todos os anos para vocês. Egito e Jordânia. IPCA, que é o índice que mede a inflação, mostra pressão em alimentos, serviços e produtos industriais. Mas mesmo assim, a inflação em janeiro foi de 0,16%, a menor para o mês de janeiro desde a implantação do Plano Real, que foi em 1994. Mas uma análise mais detalhada do indicador, quer dizer, da projeção, mostra uma inflação ainda pressionada. E a projeção é que em fevereiro passe desse índice de 0,16% a inflação. Depois da apresentação aqui das principais capas dos principais jornais do país, eu convido você agora a assistir o Jornal da Justiça. O Supremo Tribunal Federal vai discutir de quem é o ônus da prova para a responsabilização de entes públicos em caso de terceirização. Explica esse caso a repórter Evelyn Araújo. O caso começou a ser analisado pelo plenário virtual, mas o ministro Edson Fachin pediu destaque para levar o processo à análise no plenário presencial. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou o governo a pagar dívidas trabalhistas devidas a um trabalhador contratado por uma empresa de terceirização de mão de obra. O argumento do TST foi de que o Estado é responsável pelas parcelas porque não fiscalizou o contrato como deveria. Foi a chamada responsabilidade subsidiária. Ela ocorre quando a tomadora do serviço de terceirização precisa se responsabilizar por qualquer ilegalidade cometida pela contratada em relação ao trabalhador. Se a terceirizada não paga o salário do empregado, por exemplo, é o contratante que passa a ter de regularizar a situação. No caso específico, a administração pública. Os ministros reconheceram a repercussão geral do tema, já que ele impacta diversos outros processos que tramitam tanto no STF quanto na Justiça Trabalhista em todos os estados brasileiros. No recurso, o Estado de São Paulo alega ainda que o Tribunal Superior do Trabalho tem adotado entendimento em que transfere para o poder público a tarefa de comprovar que não houve culpa na falha de fiscalização dos contratos de prestação de serviço. Segundo o procurador do Estado, Daniel Henrique Tolentino, isso contraria entendimento já firmado pelo STF. A questão do ônus da prova foi discutida pelo plenário e ficou vencida a posição capitaneada pela ministra Rosa Weber, que adotava a posição no sentido de atribuir o ônus da prova de inexistência de culpa à administração. Ora, se considerar que é ônus do poder público comprovar que houve adequada fiscalização, a verdade é que se estaria atribuindo responsabilidade a priori automática ao ente público.
O relator do caso, o ministro Nunes Marques, já havia registrado o voto no plenário virtual. O ministro aceitou o recurso do Estado de São Paulo. Segundo ele, é cabível a responsabilização da administração pública apenas nos casos em que houver prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, de modo que é imprescindível comprovar tanto o conhecimento da situação de ilegalidade como a inércia em adotar providências para saná-la. No julgamento, no plenário presencial, mesmo quem apresentou o voto deve votar novamente. E também está previsto na pauta do julgamento da Suprema Corte o recurso contra a decisão que reconheceu aos advogados de sindicatos o direito a receber honorários contratados. As informações com a repórter Marta Ferreira. A Procuradoria-Geral da República foi quem entrou com o recurso para esclarecer pontos da decisão tomada em outubro de 2023. A questão se resume à possibilidade ou não da cobrança de honorários contratuais dos trabalhadores beneficiados em demanda coletiva, na qual já havia honorários assistenciais estipulados pela Justiça do Trabalho. O Supremo, por maioria, garantiu a possibilidade de acumular esses honorários em demandas trabalhistas propostas pelos sindicatos de classe. Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques. Ele concluiu que a contratação dos serviços advocatícios foi depois da autorização da categoria em Assembleia Geral. Ou seja, a maioria votou a favor do direito dos advogados sindicais. Agora o plenário julga o recurso apresentado pela PGR. O relator é o ministro Nunes Marques. Ele já havia rejeitado o recurso em sessão virtual, mas um pedido de destaque do ministro Flávio Dino levou a análise para o plenário físico. A seguir, briga entre colegas de trabalho termina com demissão por justa causa após troca de ofensas racistas. E ainda, o projeto do TRT da 10ª Região em Brasília que estimula boas práticas para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Imagina pagar uma conta de R$ 120 e depois perceber que foi descontado um valor 100 vezes maior. Foi o que aconteceu com uma mulher no Distrito Federal. Quem conta essa história para a gente é a repórter Manuela Borges. O problema foi na hora de pagar o seguro do celular. A mulher conseguiu provar na Justiça do Distrito Federal que a empresa CIA Pay efetuou de forma errada a cobrança do boleto. A quantia debitada da conta da consumidora foi 100 vezes maior do que o valor do seguro contratado. Na decisão do primeiro Juizado Especial de Águas Claras, o juiz destacou que está devidamente demonstrado que houve equívoco do réu na emissão do boleto, o qual apresentava valor nominal de R$ 120,59, mas debitou da autora a quantia total de R$ 12.059. O requerido não apresenta em contestação o motivo do erro, limitando-se apenas em atribuir a culpa à requerente. Ressalte-se que o código de barras constante no boleto é o mesmo apresentado no comprovante de pagamento. Logo, não houve erro da parte autora, diz o juiz. No processo, a mulher alega que só percebeu o desfalque na conta corrente depois que viu o saldo negativo. Na hora, ela entrou em contato com a CIA Pay pedindo o estorno do valor, mas não foi atendida. O dinheiro só foi devolvido 7 dias depois, quando a mulher procurou o Procon para fazer a reclamação. Mas a consumidora foi além, buscou a justiça para receber em dobro a cobrança indevida, conforme o que prevê o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Diz a lei que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Seguindo o Código de Defesa do Consumidor, o juiz determinou à empresa indenizar a mulher em quase R$ 12 mil pela cobrança indevida e outros R$ 3 mil por danos morais.
Para o magistrado, a cobrança em quantia muito superior à devida não caracteriza engano justificável, uma vez que se trata de uma instituição financeira. Ainda justificou a condenação por danos morais por ter prejudicado a organização financeira da mulher, fato suficiente para causar angústia e sofrimento. Ainda cabe recurso da decisão. Em Santa Catarina, a Justiça condenou a empresa que opera o terminal portuário Tecon Imbituba a devolver o valor cobrado pela permanência de mercadorias de uma importadora. Repórter Carolina Chaves explica a decisão. Segundo o processo, o navio com a mercadoria importada foi desviado para o porto de Imbituba por falta de condições climáticas no porto de Navegantes. A operadora do terminal demorou mais do que o esperado para entregar o material e passou a cobrar taxas pela permanência das mercadorias. A empresa de importação tentou resolver o problema administrativamente, mas foi ignorada pela operadora, por isso recorreu à justiça. No processo, a defesa alegou que a responsabilidade pela retirada das mercadorias era da autora da ação e que a demora na entrega foi por motivo de força maior em razão do clima. No entanto, ficou comprovado na ação que a operadora aceitou receber uma quantidade de contêineres maior do que a capacidade das instalações. Para o juiz que analisou o caso, ficou comprovada a falha na prestação de serviço. Ele declarou a ilegalidade da cobrança de taxas para guardar a mercadoria no terminal e determinou que a operadora portuária devolva o valor pago durante os meses em que os contêineres ficaram guardados. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, ampliou o entendimento quanto à impossibilidade de penhora de reservas financeiras de devedores do fisco. Repórter Marco Antônio Feitosa. O TRF da Primeira Região confirmou sentença da Justiça Federal em Goiás que julgou serem impenhoráveis os valores mantidos em poupança ou em outras modalidades de contas bancárias dos devedores. No processo, a União alegou que só estariam protegidos os depósitos em poupança. Entretanto, ao analisar o caso, o relator desembargador federal Jamil de Jesus Oliveira observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e ampliou a proteção das reservas financeiras nas mais diversas modalidades bancárias, desde que elas sejam menores do que 40 salários mínimos. Mas a proteção pode ser anulada nos casos em que ficar comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Uma briga entre colegas de trabalho terminou em demissão por justa causa após as envolvidas trocarem ofensas racistas. A terceira turma do TST considerou que a gravidade da situação justificou a punição máxima. Repórter Samanta Flor. A discussão ocorreu no final da jornada de trabalho noturno por causa de espaço no vestiário da empresa. No processo, uma auxiliar contou que havia pedido para uma colega respeitar o espaço dela e acabou sendo chamada de gorda. Ela então reagiu à ofensa e revidou aos xingamentos com termos racistas. Na justiça, a trabalhadora que utilizou essas expressões alegou ter sofrido justa causa de forma arbitrária e desproporcional. Ela disse que agiu em legítima defesa e que a colega não foi tratada com o mesmo rigor. Ao avaliar o caso, o juízo de primeiro grau confirmou a dispensa com base na gravidade das ofensas e em relatos das testemunhas. De acordo com a sentença, a auxiliar teria ultrapassado os limites aceitáveis do que pode ser entendido como legítima defesa. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais reverteu a demissão por justa causa. Para o TRT, apesar do cunho racial das ofensas, foi comprovado que a outra empregada também usou expressão discriminatória. Por isso, o regional entendeu que a dispensa feriu o princípio da isonomia e que a empresa deveria aplicar penalidades disciplinares semelhantes às duas empregadas. O caso chegou ao TST. O relator do recurso de revista, ministro Maurício Godinho Delgado, que integrava a terceira turma, assinalou que, embora as trabalhadoras tenham tido condutas reprováveis, práticas racistas devem ser fortemente censuradas e reprimidas. Na avaliação do ministro, a aplicação
aplicação da justa causa somente à auxiliar não fere o princípio da isonomia. Isso porque a conduta dela se enquadra como ato lesivo da honra praticado no serviço contra qualquer pessoa e que a penalidade mais severa decorreu do comportamento faltoso gravíssimo da auxiliar, considerado mais ofensivo do que o praticado pela outra trabalhadora. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região lançou o projeto Construir Bem-Estar, pensando na saúde mental dos funcionários. Repórter Luana Carvalho tem as informações. Um lugar onde a justiça se encontra com a humanidade. Desde 2009, o tribunal prepara pesquisas internas que revelam anseios e necessidades de quem presta serviços no local. Qualidade de vida no trabalho ele engloba diversos aspectos, dentre eles o relacionamento das equipes, a relação chefia-servidor, relação entre equipe, o próprio suporte, a comunicação ativa, a gestão propriamente dita do dia a dia. Então, esses aspectos todos englobam esse conceito que a gente chama de gestão humanizada e é com esse objetivo que a gente mensura, tenta medir esses aspectos para uma intervenção e melhorar os ambientes de trabalho. A partir das pesquisas, se criou o Plano de Qualidade de Vida no Trabalho. As condições de trabalho e as relações socioprofissionais se destacaram entre os resultados. Condições físicas, materiais e instrumentais no ambiente laboral foram analisadas. A qualidade das interações entre colegas e chefias foram relatadas como um fator crucial para o bem-estar. O tribunal ele tem bons índices em qualidade de vida no trabalho, mas a nossa meta é melhorar esses índices em alguns aspectos. Foram a partir dos resultados que o projeto Construir Bem-Estar foi criado. O projeto Construir Bem-Estar surgiu com o objetivo de estimular práticas destinadas à melhoria do ambiente laboral. O projeto compõe um plano de qualidade de vida no trabalho e vale para todos que prestam serviços no tribunal, desde o estagiário até os desembargadores. Primeiro projeto que a gente pensou no sentido de aproximar as ações de qualidade de vida no trabalho dos servidores e magistrados aqui do tribunal. Então, a ideia, além da divulgação das ações de qualidade de vida do trabalho, é envolver o corpo funcional nas demandas que foram apontadas na pesquisa. Para construir um ambiente saudável de forma colaborativa entre as equipes e gestores, sugestões podem ser reportadas por meio do portal da intranet. A prática é conhecida por Design Thinking. O portal foi atualizado, lá consta todos os projetos de qualidade de vida no trabalho, dentre eles o de Design Thinking e tem outro também que é relacionado à gestão inovadora. Então, a unidade, as pessoas interessadas podem solicitar através de um formulário que consta no portal. E a partir daí a gente analisa a demanda e entra em contato com a equipe ou com o gestor para direcionar qual vai ser a prática adequada para a demanda enviada para a gente. E as práticas já estão tendo o que falar, viu? Uma equipe bem engajada à qualidade de vida contribui para os bons resultados da instituição. Eu acho essencial, quando tem um apoio do gestor, quando estimula um ambiente agradável e a qualidade de vida, eu acho que isso é fundamental até para a produtividade e bem-estar do funcionário. Cair na área de gestão de pessoa foi muito bom para mim, porque é uma área que o pessoal é bem unido, a gente tem bastante trabalho, mas consegue a equipe um ajudar o outro e a carga horária é boa, a gente consegue fazer a coisa fluir. No próximo bloco, Justiça condena associações esportivas e empresas por exploração ilegal de casas de bingo em São Carlos, interior paulista. E o Ministério Público abre investigação sobre o mutirão de catarata que deixou pacientes cegos em São Paulo. Os detalhes já já. A Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandados judiciais em operação que investiga fraudes em licitações. A ação da Polícia Federal foi hoje no Distrito Federal. A operação de estímulo teve apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal. Evne Araújo.
A ação da Polícia Federal foi para desarticular um grupo criminoso voltado à prática de fraudes em licitações na área de terceirização. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal. As investigações que tiveram início em abril do ano passado indicam que diversas empresas teriam se associado para fraudar licitações. Segundo a Polícia Federal, os investigados teriam utilizado falsa declaração de dados para conseguir benefícios fiscais, garantindo assim vantagem no processo licitatório perante os outros concorrentes. Também foi identificado que o grupo utilizava laranjas como os sócios das empresas para ocultar os verdadeiros proprietários. A empresa R7 Facilities é o principal alvo da operação. A investigação começou após notícias sobre irregularidades relacionadas à empresa na gestão da manutenção da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A R7 mantém outras dezenas de contratos vigentes com a administração pública, inclusive com a Polícia Federal. Na semana passada, a empresa teve um contrato desclassificado no valor de R$321 milhões com o Ministério da Gestão e da Inovação. A contratação seria para atuar em 12 ministérios em Brasília. 3 associações esportivas e 3 empresas foram condenadas por exploração ilegal de casas de bingo em São Carlos, no interior de São Paulo. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. As casas de bingo são proibidas no Brasil desde 2000. No entanto, as 3 associações esportivas e 3 empresas mantinham a atividade ilegal em São Carlos. O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública pedindo o fechamento, a interdição e a indisponibilidade das máquinas de jogos de azar, além do pagamento por dano moral à sociedade. A Segunda Vara Federal de São Carlos atendeu parte do pedido, proibiu a exploração e decretou a perda de máquinas e equipamentos das empresas. O Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal e insistiu no pedido de reparação por danos morais coletivos. A 4ª turma do tribunal concordou e entendeu que o dano ficou configurado, uma vez que a exploração de jogos de azar viola valores da comunidade. As 3 empresas e as 3 associações esportivas foram condenadas a pagar R$1 milhão cada uma. Começa em Curitiba o julgamento do ex-policial penal Jorge Guaranho, acusado de matar um petista durante a festa de aniversário da vítima. O Ministério Público investiga o mutirão de catarata que deixou pacientes cegos em São Paulo. Vamos conferir esses destaques. O Ministério Público de São Paulo, com a Promotoria de Justiça de Taquaritinga, instaurou o procedimento para investigar, encontrar e punir os responsáveis por um mutirão de catarata que deixou pacientes cegos. 12 pessoas tiveram complicações depois das cirurgias no ambulatório médico de especialidades de Taquaritinga, no interior de São Paulo. Segundo a Prefeitura, a maioria dos pacientes perdeu a visão. Os profissionais que atuaram nos atendimentos foram afastados. O mutirão foi em outubro, mas só agora os fatos vieram a público. Começou hoje em Curitiba o júri popular de Jorge Guaranho, ex-policial penal, acusado de homicídio duplamente qualificado pelo assassinato de Marcelo Arruda. O crime foi em julho de 2022 em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante comemoração de 50 anos de idade de Arruda. A temática da festa era o PT. Guaranho invadiu o local e disparou contra Arruda, que revidou. O júri é presidido pela juíza Michele Pacheco Sintra Stadler, da vara privativa do Tribunal do Júri do Foro Central de Curitiba. 11 pessoas devem ser ouvidas. A previsão é de que o julgamento termine na quinta-feira. No Rio de Janeiro, 4 pessoas foram presas em operação da Polícia Federal. Entre elas, o ex-secretário de Educação de Belfor Roxo, Denis de Souza Macedo. A ação foi para reprimir a corrupção na rede municipal de ensino da cidade. As informações com Ana Paula Starling. Cerca de 150 policiais, com apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal, cumpriram mandados de prisão preventiva nos municípios do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, além de 42 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro. A investigação apontou que, embora o município possa adquirir de forma gratuita os livros didáticos para os alunos da rede pública de ensino, o fornecimento do material tem sido realizado por 2 empresas desde 2017 e tem mais, sem exigência de licitação.
De acordo com a PF, as fraudes eram realizadas por meio de contrato superfaturado, com pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos de Belfor Roxo. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que sejam corrigidos pela empresa responsável os problemas estruturais dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, em Goiânia. Repórter Márcio Fontinelli tem os detalhes. O Ministério Público Federal decidiu acionar na Justiça a Caixa Econômica Federal e a construtora responsável pelas obras do programa Minha Casa Minha Vida, em Goiânia. Casas de pelo menos 2 condomínios apresentaram problemas, como infiltrações, rachaduras, corrosão em partes metálicas e até alagamentos no período de chuva. Na ação judicial, o MPF pede que os envolvidos sejam condenados ao pagamento de R$ 5.000 a cada proprietário a título de indenização por danos morais e materiais e R$ 500.000 por danos morais coletivos a serem revertidos para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. A Justiça do Distrito Federal determinou que um plano de saúde deve custear o congelamento dos óvulos de uma paciente em tratamento de câncer de mama. Quem conta esse caso para a gente é a repórter Manuela Borges. A paciente entrou na Justiça porque o plano de saúde se negou a pagar pela chamada criopreservação dos óvulos, antes de iniciar a quimioterapia. O procedimento usa baixíssimas temperaturas para congelar materiais biológicos, como células, tecidos e óvulos. O tratamento, que varia de 15 a 30 mil reais, ainda tem uma taxa de manutenção anual de cerca de R$1.000. Os óvulos podem ficar congelados por um período de 15 anos e a taxa de sobrevivência gira entre 85% a 95% depois de inseminados. Na ação, o plano de saúde alegou que o contrato firmado com a paciente não previa esse tipo de cobertura. Sustentou ainda que a fertilização in vitro não está incluída no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Mas a 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que, diferentemente da inseminação artificial ou fertilização in vitro, o congelamento dos óvulos é um procedimento que visa prevenir a infertilidade causada pela quimioterapia. Portanto, faz parte do tratamento de forma auxiliar. Por unanimidade, os desembargadores determinaram que o plano de saúde pague pelo congelamento dos óvulos para proteger a fertilidade da paciente. Veja a seguir, na primeira sessão do ano, o CNJ dá posse a 2 conselheiros indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. E na 2ª Turma do Supremo, abre-se o ano com mais de 1.000 processos prontos para julgamento. Voltamos em instantes. O Conselho Nacional de Justiça reabriu hoje os trabalhos deste ano com a posse de 2 conselheiros indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, deu posse ao procurador do estado de Goiás, Marcelo Terto. Ele foi reconduzido ao cargo de conselheiro do CNJ para mais 2 anos. Terto fez um balanço do trabalho realizado no primeiro mandato para melhorar a prestação de serviços judiciais. Comprometo-me, portanto, a continuar o trabalho que comecei e que novamente me traz aqui, por aprovação unânime, presidente Beto, da minha classe, com foco na defesa da democracia, da segurança jurídica, do acesso à justiça, dos direitos dos jurisdicionados, das prerrogativas da advocacia e do aprimoramento da justiça. O outro empossado foi Ulisses Rabaneda dos Santos. Ele é advogado e professor. Foi conselheiro federal da OAB entre 2019 e 2022 e juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Ulisses é especialista em direito processual penal. Ele falou sobre as prioridades nos próximos 2 anos. Atuar para ampliar o combate à judicialização excessiva no Brasil também é fundamental. Vivemos um sistema marcado por um volume desmedido de processos, que muitas vezes inviabiliza uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Precisamos fortalecer os métodos alternativos de resolução de conflitos
e tenho a consciência de que este Conselho muito faz para isso e precisamos avançar, como a mediação e a conciliação, que oferecem respostas mais ágeis e eficazes às partes. O Conselho Nacional de Justiça é formado por 15 conselheiros, 3 ministros de tribunais, 6 magistrados, 2 membros do Ministério Público, 2 integrantes da OAB e 2 cidadãos de notório saber jurídico e reputação ilibada, sendo um indicado pelo Senado e outro pela Câmara dos Deputados. Após dar as boas-vindas aos empossados, Barroso falou sobre os 20 anos de criação do CNJ, que será comemorado em junho. Ele relembrou algumas ações do Conselho nos últimos 2 anos e citou políticas públicas para garantir igualdade, proteção ao meio ambiente, justiça e modernização do judiciário brasileiro. Fazer com que o judiciário tenha, tanto quanto possível, a demografia da sociedade brasileira, em termos de gênero e também em termos de raça. E por isso lançamos um grande programa de bolsas de estudo para a preparação dos candidatos negros à magistratura. Em matéria de sustentabilidade, nós conduzimos um pacto pela transformação ecológica com os outros 2 poderes e lançamos, por resolução deste Conselho, um grande programa chamado Justiça Carbono Zero, para que o Poder Judiciário dê a sua colaboração importante para o enfrentamento de uma das questões mais complexas e definidoras do nosso tempo, que é a mudança climática. E o CNJ assinou 2 acordos para combater a violência doméstica contra a mulher. Repórter Pablo Lemos. O Conselho Nacional de Justiça firmou um acordo com o iFood para a divulgação do programa Sinal Vermelho. A campanha criada pelo CNJ possibilita que mulheres em situação de violência doméstica encontrem ajuda nos estabelecimentos. Basta a vítima marcar um X na palma da mão para alguém treinado identificar o sinal e acionar a polícia. O outro acordo foi com a Faculdade de Direito de Santo André, em São Paulo. A instituição se comprometeu a promover ações conjuntas voltadas aos direitos das mulheres, entre outras. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou números que equiparam esse tipo de violência a uma epidemia. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 noticia que os registros policiais de feminicídios cresceram 6,1% somente em 2022, resultando em 1.437 mulheres assassinadas, 61% de mulheres negras e 38% de mulheres brancas, o que demonstra que o racismo também se evidencia na violência contra as mulheres. E, em segundo lugar, noticia o anuário que ocorre um estupro a cada 6 minutos no Brasil, vitimando pelo menos 72 mil mulheres e crianças do gênero feminino. E, além disso, segundo a 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, quase 60 mil mulheres brasileiras sofreram violência doméstica por dia em 2022 e possivelmente esse é um número subnotificado. Os 2 acordos pretendem capacitar pessoas, fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha e reduzir os índices de violência contra mulheres e meninas. Nós agradecemos mais essa parceria para nos ajudar a enfrentarmos esse processo histórico incivilizado ainda de disseminação da violência doméstica. Entre as pautas de julgamento do CNJ foi discutida infração disciplinar cometida por magistrados. Um dos destaques foi uma suposta conduta omissiva de um juiz durante uma sessão plenária no Tribunal de Justiça do Amazonas, quando um procurador não foi interrompido ao proferir falas misóginas e depreciativas a uma vítima e advogada dela. O caso é de relatoria da conselheira Renata Gil. Houve requerimento da advogada, não foi atendido, a intervenção só aconteceu por conta de um pedido do promotor de justiça e, ao ouvir aqueles debates, eu tinha a nítida impressão de que o que o promotor pedia era atendido, o que a advogada pedia não era atendido, ao contrário, ela em um determinado momento disse que não tinha mais condições psicológicas de enfrentar aquele julgamento e o magistrado permaneceu
inerte com relação a essa situação. O magistrado do Tribunal de Justiça do Amazonas recebeu a pena de censura por suposta omissão à violência cometida contra mulheres na sessão de julgamento. O Conselho Nacional do Ministério Público também deve ser comunicado sobre a decisão. O voto no CNJ foi por maioria. Me preocupa muito as consequências desse julgamento para aquela comunidade. Era o estado do Amazonas, era uma capital, Manaus, terceiro tribunal do júri de Manaus. Imagino o que aqueles jurados imaginaram que é possível fazer se um promotor de justiça ataca as mulheres do jeito que ele atacou. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal abriu os trabalhos deste ano na tarde de hoje. Os ministros autorizaram a extradição de um venezuelano acusado de assassinato durante uma tentativa de roubo em Caracas. Ele cometeu o crime em 2018 e está preso desde agosto de 2023 aqui no Brasil. Repórter Marta Ferreira acompanhou. O defensor público da União alegou que a extradição colocaria em risco o devido processo legal. O que nos move a vir à tribuna é abordar essa questão da ausência absoluta de devido processo legal naquele país. E reconhecemos de início, claro, a gravidade desses delitos que são imputados ao extraditando e também reconhecemos que no pedido de extradição o Estado indica alguns elementos probatórios contra ele. Mas não nos cumpre aqui, evidentemente, contestar pontualmente esses elementos justamente por conta da contenciosidade limitada do processo de extradição. Mas queremos deixar registrado, sim, que ele nega veementemente as acusações que lhe são imputadas. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, que votou para autorizar a extradição por entender que se trata de um crime comum. Em que pese os cuidados que se precisa de ter quando se alega que há uma situação de eventual descumprimento ou de não atendimento pleno do devido processo legal, que é o que nos preocuparia aqui, não se trata de crime político, é dupla tipicidade, é um crime comum. Não posso presumir, como juíza, que um Estado vai deixar de cumprir toda a legislação, até porque seria, então, garantir que nenhum pedido de extradição poderá ser julgado no Supremo em relação a determinados países, o que não é da nossa legislação nem da nossa jurisprudência. Além da extradição, a primeira turma julgou procedente uma reclamação contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ declarou a inconstitucionalidade de lei de Catanduva, que dava o direito das pessoas idosas com deficiência e gestantes de receber medicação contínua em seu domicílio. A turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo para julgar procedente o pedido, a fim de cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, determinando ainda novo exame do recurso extraordinário com observância da sistemática de repercussão geral, tema 917, nos termos do voto do ministro relator. Os ministros ainda começaram a analisar recursos questionando decisão da Justiça Federal em Goiás, que decretou a prescrição da acusação de crime ambiental por construção irregular em área de preservação permanente. O ministro Cristiano Zanin é o relator e ele negou o pedido, mas o julgamento desse caso foi suspenso após o ministro Flávio Dino pedir mais tempo para analisar a questão. E na abertura dos trabalhos da segunda turma, o presidente do colegiado, o ministro Edson Fachin, informou que já são mais de 1.000 processos prontos para serem julgados. Hoje, os ministros começaram a julgar o caso em que um juiz federal tenta há quase 20 anos responsabilizar um procurador da República e a União por uma entrevista à imprensa. Repórter Viviane Novaes. O procurador do Ministério Público Federal, Bruno Calabrese, deu uma entrevista a um jornal do Espírito Santo em que comentou a decisão do juiz federal Macário Ramos Júdice Neto de fixar honorários advocatícios em favor de um advogado, em uma ação de reconhecimento de validade de títulos da dívida ativa. Macário recorreu ao Supremo contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O TRF entendeu que Calabrese não atuou em nome da União e do Ministério Público, mas por conta própria, e que deveria ser julgado pelos atos dele na Justiça Estadual. No Supremo, o caso começou a ser julgado no plenário virtual.
Mas o ministro Gilmar Mendes pediu destaque e o julgamento recomeçou no plenário físico da Estaca Zero. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, lembrou que o que está em julgamento é se a União deveria ser acionada na Justiça em razão do tema do STF 940, sobre a responsabilidade do Estado no caso de indenização por danos causados por agentes públicos. O relator reajustou o voto e entendeu agora que a reclamação do juiz Macário é improcedente e que a decisão do TRF2 está correta. Para o ministro, o procurador deve ser responsabilizado sozinho. Esse agente político, ao praticá-la, embora tenha atuado perante a imprensa ostentando o cargo de procurador da República, despiu-se por completo da condição de agente público, incumbido da nobre função de fiscalizar o cumprimento da lei, razão pela qual reputa mais condizente com o interesse público que ele responda direta e individualmente pelos seus atos. Dias Toffoli afirmou que agente público não deve dar entrevista. Sair dando entrevistas, o que o agente público deve fazer? A imprensa procurou, entrega o seu recurso, ponto. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator, mas o ministro André Mendonça pediu vista e o julgamento foi adiado. Esta foi a primeira sessão do ano da segunda turma. O presidente do colegiado, ministro Edson Fachin, informou que em 2024 a turma julgou 6.569 processos, a maioria no plenário virtual. Atualmente, 1.018 processos estão liberados para julgamento este ano, sendo que a maior parte é da área penal. Mesmo com o grande volume, esse tribunal e esta turma têm consciência de seu dever com a sociedade brasileira e envida esforços continuamente para uma prestação jurisdicional com qualidade, comprometida com a segurança jurídica e com os valores constitucionais. A seguir, STJ lança ferramentas de inteligência artificial generativa para acelerar a análise e a elaboração de decisões da Corte. E você vai ver como é o arquivo permanente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que guarda mais de 540 mil processos desde o século XVIII. Até já! O Superior Tribunal de Justiça lançou uma ferramenta de inteligência artificial generativa para acelerar a análise e a elaboração de decisões da Corte. Repórter Marina Campos traz os detalhes. O lançamento da ferramenta contou com a presença de diversos ministros da Corte. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que o sistema é capaz de interpretar e produzir textos e que vai acelerar a análise e a elaboração de decisões. Uma contribuição necessária para um tribunal que tem recebido cada vez mais processos. Em 2024, foram mais de 700 mil decisões. O volume crescente de processos, a complexidade das demandas e a necessidade de respostas mais ágeis exigiram uma solução capaz de ir além do uso de relações semânticas e estatísticas para comparação de textos ou da automação básica. O vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, que participou de forma remota, disse que a ferramenta vai auxiliar o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Nós estamos trabalhando duro em várias frentes para que esse conjunto, esse somatório de medidas possa resultar na melhor prestação da jurisdição. Com isso, quem ganha é a sociedade a que servimos. Com o STJ Logo, será possível, por exemplo, gerar relatórios de decisões, analisar a admissibilidade de agravos em recurso especial e fazer perguntas ao sistema por meio do chat, como: o recorrente alegou violação aos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil. O usuário também pode fazer solicitações, como pedir para a ferramenta listar argumentos apresentados na petição de agravo. Ao final do evento, o presidente do STJ falou com a imprensa e disse que o sistema poderá ser usado sem deixar de lado a supervisão humana e o controle de responsabilidade dos magistrados. A inteligência artificial generativa vem para ajudar.
não é para substituir o ministro ou a ministra no momento de decidir. É um sistema desenvolvido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, porque as informações que nós temos não pertencem aos ministros, nem ao tribunal, pertencem ao povo brasileiro. E daí que nós não aceitamos ofertas até gratuitas de grandes empresas de inteligência artificial generativa que queriam nos ajudar e nos entregar um produto feito. As funcionalidades do STJ Logos foram criadas a partir de demandas internas dos gabinetes e já estão disponíveis a todos os servidores da Corte. Para usar as novas ferramentas, serão oferecidos cursos de capacitação. Vale ressaltar que, como todo o STJ Logos foi desenvolvido pelos servidores do tribunal, as informações que abastecem o sistema têm a garantia de integridade e proteção dos dados processuais. O Arquivo Permanente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais guarda mais de 540 mil processos desde o século XVIII até 1950. E agora recebe o nome de um servidor que dedicou toda a carreira à preservação desse importante acervo do Judiciário. A reportagem de Fabrício Veloso. A diretoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais celebrou uma nova fase na unidade de arquivo permanente da instituição, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A partir de agora, o local recebe o nome de Arquivo Permanente Júlio César Bandeira de Melo. O servidor, falecido em 2010, atuou por mais de 30 anos como gerente de arquivo e tratamento da informação documental do TJMG. A cerimônia contou com a presença de magistrados, servidores e parentes do homenageado. A viúva Cássia recebeu os cumprimentos e a placa simbólica das mãos do presidente do tribunal, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. Os participantes também visitaram o galpão onde estão armazenados os documentos e processos judiciais de 143 comarcas de Minas Gerais. O presidente Correia Júnior destacou a dedicação de Júlio César. Ele demonstrou, por seu trabalho, que ele amava essa instituição. Todos nós temos um carinho muito grande pelo nosso tribunal, que além de ser o nosso empregador, o nosso dia a dia, é a nossa vida. Muitos de nós vivemos mais tempo na instituição do que mesmo em nossas casas com nossas famílias. Então, a dedicação que temos ao tribunal e o que o tribunal nos dá também em termos de retorno é algo que deve ser sempre comemorado. A homenagem também marca o compromisso com a preservação e a organização de documentos e processos judiciais pelo Tribunal de Justiça. Atualmente, a gestão desses documentos é realizada pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e executada pela Diretoria de Gestão da Informação Documental. Para a EGF, isso representa um orgulho muito grande. E para o tribunal, sem dúvida nenhuma, uma honra e termos servidores que se dedicaram a uma atividade institucional fundamental para preservar a memória e trazer também um futuro mais seguro para nosso arquivo documental. Nós somos os guardiões da história do tribunal. Então aqui nós somos responsáveis não só pela captação desse conteúdo de natureza histórica, de relevância cultural, que diz respeito ao Poder Judiciário de Minas Gerais, como pelo tratamento também desse material, porque muitas das vezes eles chegam para nós em condições inadequadas, já degradados, e nós precisamos fazer o tratamento desse material para absorvê-lo ao acervo e disponibilizá-lo aos pesquisadores. O Júlio César dedicou toda a carreira dele no Tribunal de Justiça à organização e preservação do patrimônio e da história do Judiciário. Com isso, o Arquivo Permanente do TJMG abriga hoje mais de 540 mil processos que tramitaram na Corte Mineira desde o século XVIII até 1950. Os documentos passam diariamente por um processo rigoroso de revisão, avaliação e registro no sistema do TJ. Muitas das técnicas utilizadas na gestão documental foram implantadas pelo Júlio César. Um legado que é celebrado também pela família. Amava o que fazia, amava. E era pouco tempo para a família, só
Um pouquinho. Mas o resto, ele amou sempre tudo que ele fez, lutou. Tanto seria bom se ele tivesse, né, aqui com a gente, mas só deixou orgulho e alegria para a família inteira, que ele é um grande pai, um grande homem. É uma honra, um orgulho para quem teve o prazer de conviver com ele, de ter o carinho dele ali perto e saber o tanto que ele dedicou sua vida em prol do seu trabalho, em prol da sua família, e esse reconhecimento, por mais que ele não esteja aqui, mas é um acalanto para a gente, sim, maravilhoso, a gente fica muito feliz com isso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, até amanhã. Nas páginas internas do jornal Folha de São Paulo, nós temos como primeira matéria de política a seguinte: bolsonaristas usam fala de Hugo Mota por anistia aos condenados pelos atos terroristas do dia 8 de janeiro de 2023 e petistas prevêem morde e assopra do novo presidente da Câmara Federal. Líder do PL, Partido Liberal, diz aproveitar momento de fragilidade de Lula para obter votos. E governistas minimizam posição do novo presidente da Câmara Federal. E o líder do PL aproveita esse momento de fragilidade para pedir votos em favor do projeto de lei que anistia os condenados pelo vandalismo que praticaram no dia 8 de janeiro de 2023. Alguns ainda estão presos lá em Brasília. Prefeitos pressionam o Congresso e o governo para destravar as emendas parlamentares. E aqui a foto no encontro, na abertura ontem do Encontro Nacional de Prefeitos. Esse aqui é o Hugo Mota, presidente Lula no meio, e Davi Alcolumbre no outro lado, presidente do Senado. O Lula disse lá para os prefeitos: vocês vão dizer, Lulinha fica, diz o presidente aos prefeitos. Dizendo ele, Lula, que ele vai ser um presidente tão bom que os prefeitos vão pedir para ele ficar na presidência. Aos 18 anos, filho do deputado federal Arthur Lira, ex-presidente da Câmara Federal, ganha cargo na prefeitura de Barra de São Miguel, em Alagoas, e é preparado para suceder o pai. Esse rapaz, aos 18 anos, é o Álvaro Lins Pereira de Lira, conhecido como o Alvinho. Foi nomeado gestor administrativo na prefeitura de Barra de São Miguel, neste mês, com salário R$8.000 por mês, é quanto ele vai receber. Filho do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o Álvaro Lins Pereira de Lira é tido como herdeiro político da família. E sabe quem manda na prefeitura de Barra de São Miguel? Até o dia 14 do mês passado, era o Benedito de Lira, avô do Álvaro, pai do Arthur Lira, que morreu de um infarto. Ele era o prefeito de Barra de São Miguel, morreu, e quem assumiu lá foi o França, é o novo prefeito. E o novo prefeito deu agora esse emprego de R$8.000 para esse menino de 18 anos, que é o Álvaro Lins Pereira de Lira, filho do deputado federal Arthur Lira. Senado planeja votar reforma que reduz fiscalização às siglas e altera regras de pesquisa. Pablo Marçal tem 5 ações prontas para sentenças que podem torná-lo inelegível por 8 anos, dentro da lei da ficha limpa. Depoimentos reforçam motivação política para a morte de petista.
Disputa por terra, onde a missionária Dorothy Stang morreu, mantém rastro de violência. E nas páginas internas do Estadão, a primeira nota tem o título: Polícias Militar e do Senado contradizem ministro da Defesa sobre armas, sobre a presença de armas nos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Com essas matérias das páginas internas aqui da Folha e do Estadão, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025, convidando você para, ao meio-dia, assistir o programa Gestão Pública, que hoje está com um tema muito bacana, interessante, que é para onde caminha o mercado de trabalho. Agradecendo a sua audiência e até a próxima oportunidade.